Olá! Nem só de tragédia vive a mitologia grega, mas de boas histórias também, comoventes, tocantes, principalmente quando se trata dos deuses descerem à Terra e tratar a humanidade como se fosse de igual para igual, buscando aprender com ela. E mais tocante ainda, quando a gente vê o Deus dos deuses, o todo-poderoso Zeus, vir à Terra para testar a humanidade através de um dom que só os deuses, segundo eles, tinham, que era o dom da hospitalidade. Zeus resolve, então, segundo a mitologia, vir à Terra para testar a hospitalidade dos humanos. E para isso, para essa tarefa, ele chamou seu filho Hermes, que é o deus dos viajantes, o deus do comércio, aquele que traçava todos os caminhos da humanidade e conhecia todas as rotas. E ele chama seu filho Hermes e conta da missão. Nós iremos à Terra para testar a hospitalidade dos humanos. E nós vamos, não como deuses, mas como tal qual um ser humano vive na Terra. Humilde, simples, o mais humilde e o mais simples possível, nós precisamos nos apresentar. Por isso, inclusive, peço que você deixe as suas asas no Olimpo. E aí eles se vestiram, ou se revestiram de uma indumentária humana e vieram à Terra, em busca da alma mais hospitaleira que eles pudessem encontrar. Se é que eles iriam encontrar. Porque até então Zeus tinha dúvidas sobre a capacidade hospitaleira que o ser humano teria. E aí eles descem à Terra e começam a viagem. Atravessam diversas comunidades, vales infinitos. Encontram todo tipo de gente, especialmente, talvez, até por uma causa mais específica, eles procuraram primeiro os lares mais abastados, mais ricos, as vilas onde havia mais prosperidade, onde as pessoas viviam de certa forma mais confortável. E, logicamente, a riqueza estava presente em cada esquina. Zeus e Hermes não foram bem recebidos em nenhum desses lugares. Onde chegavam, na condição de maltrapilho, pareciam mais dois mendigos, porque também assim se apresentavam, batiam na porta das pessoas, pediam ajuda, dizia que eram viajores, que estavam de passagem, precisava de alimento, de conforto, de dormida. Ninguém simplesmente parava para escutá-lo, sequer para abrir a porta e lhe dar abrigo. E os dois seguiram o caminho, até que chegaram numa longínqua região chamada de Frígia e resolveram bater na porta de uma casa muito humilde. Depois de tantas desilusões, resolveram agora bater na casa de uma pessoa pobre, de um ser humano sem condições financeiras nenhuma. E aí, assim que batem a porta, e para a surpresa, batem a porta, para a surpresa dos dois, um senhor muito humilde, de chapéu praticamente aos trapilhos, roupa suja, havia acabado de chegar da sua labuta, da sua horta, ainda estava com as mãos sujas, suado, e atendeu os dois desconhecidos, aquelas duas figuras, digamos, perdidas, com muita hospitalidade. Hermes olha para o pai e o pai
Zeus pede para aquele senhor um abrigo, uma ajuda, porque os dois estavam de passagem, de viagem, eram andarilhos, mendigos, estavam cansados, precisavam de um certo alimento ou de uma bebida. De pronto, o Senhor permitiu que eles entrassem na casa, sentassem num determinado local da casa. A senhora que estava lá dentro era a casa de um casal de velhinhos, de agricultores que viviam da terra, humildemente. Ele se chamava Filemon e a sua esposa, a velhinha simpática, se chamava Baucis. Baucis e Filemon eram dois seres humanos especiais que chamaram a atenção de Zeus. Porque apesar da casa humilde, poucos móveis, o fogão a lenha, pouco conforto, quase nada, eles tinham uma hospitalidade que eles não haviam encontrado em lugar nenhum até então. Em todos os palacetes onde eles haviam batido a porta, sequer puseram os pés na sala. Esse casal, além de abrir as portas, pegaram os melhores mantimentos que tinham, as roupas, tinham tecido velho guardado, eles tiraram o tecido velho, cobriram uma pedra para que os dois sentassem e tivessem um pouco de descanso. Zeus sentou-se à mesa, perguntou se havia a possibilidade deles se alimentarem, se havia alguma bebida, e ele nem precisou terminar. Fénelon estava já abrindo a sua única garrafa de vinho. Esta está guardada há muitos anos, meu filho, e eu gostaria de abrir hoje para tomar com vocês, meus irmãos. Zeus percebeu que era a única coisa que ele tinha, parece que de valor naquela casa. Era uma garrafa de vinho velha, bonita, que estava praticamente sem uso. Eles nunca tinham aberto aquela garrafa. A senhora Baucis correu, foi fazer uma janta, preparou um belo de um caldo, saladas, frutas, fizeram um verdadeiro banquete para aqueles dois desconhecidos e trataram, como a gente diz aqui no Nordeste, a pão de ló, ou lá nas terras de Minas Gerais. Foram muito bem tratados. E aí, quando já avançava a hora, Zeus resolve se revelar. Se transforma no que ele de fato é, assim como Hermes, e conta por que veio à Terra, aquele casal. Eles, assustados, admirados, nunca sequer haviam recebido a visita nem de parentes, os mais ricos, quanto mais jamais imaginariam a visita de um Deus, o Deus dos deuses. E aí diz Zeus: dentre todas as casas que nós entramos, vocês são as únicas pessoas que nos deram abrigo e mais, deram aquilo que vocês dariam para qualquer pessoa, porque assim nós nos apresentamos como qualquer um. Por conta disso, eu lhe darei o presente que vocês quiserem. Concederei qualquer coisa que vocês me pedirem. Hermes também emendou dizendo que eles poderiam pedir qualquer coisa, que ele atenderia. Mas antes de atender os seus pedidos, disse Zeus: eu quero que vocês caminhem comigo até o alto do monte, o monte mais alto que nós temos aqui, para que vocês presenciem a minha fúria e a minha raiva de ter batido de porta em porta e não ter sido atendido por ninguém. Destruirei todas as vidas e todas as casas
com uma grande enchente. Os velhinhos ficaram surpresos, amedrontados, mas obedeceram ao Deus dos deuses e subiram os 4. Quando estavam seguros no topo de uma montanha, Zeus fez um pequeno gesto e inundou todo o vale por onde eles haviam passado, até a casa do simpático casal Baucis e Filemon. Eles então olharam para Zeus e disseram: mas Deus, o Senhor destruiu até a nossa casa. Para onde nós iremos agora? E aí Zeus disse: repare novamente a sua casa. Quando as águas baixaram, onde estava a casa deles, humilde, um barraco velho, havia surgido um grande palácio, o mais belo da região. A partir de hoje, este será o seu lar. Este será o templo de vocês dois, como um presente do Olimpo. Que mais vocês querem? E os dois, apaixonados, viveram a vida inteira juntos, disseram: nós só gostaríamos de servir ao Senhor eternamente. Permita que nós sejamos vossos servos no templo e aqui na terra. Que assim seja, disse Zeus. Em seguida, Hermes disse: vocês ainda têm um pedido, faça. E Filemon disse: nós vivemos eternamente juntos e não gostaríamos de nos separar. Gostaríamos de morrer juntos, viver eternamente enquanto estivermos vivos o amor que nos uniu. Que assim seja. E desapareceram voando para o firmamento. Muitos anos se passaram. Os dois tiveram realmente uma vida longa e feliz. Cuidaram do templo, cuidaram de suas casas, nunca mais passaram necessidade. E um belo dia, já bem mais velhinhos, eles estavam sentados à frente de sua casa e começaram a se recordar. Olhavam para sua casa, olhavam para aquele lugar rico de pomares, de legumes, de frutas, e se recordaram do dia em que conheceram Deus dos deuses. E naquela conversa, naquelas recordações, naquelas reminiscências, Filemon percebeu que a sua esposa, a amada Baucis, estava criando folhagem. Ela estava se transformando numa árvore. E para a surpresa de Baucis, Filemon também estava se transformando numa árvore. Ela, Baucis, se transformou numa linda árvore tília. E ele, o seu amado Filemon, se transformou num imenso carvalho. E eles cresceram de tal forma, tão unidos e tão juntos, que os seus galhos se entrelaçaram de tal forma que as duas árvores praticamente eram uma só, com 2 troncos. Todas as pessoas, décadas e séculos mais tarde, que passaram por essa região, lembram dessas 2 árvores como um grande símbolo do amor que pode unir 2 pessoas. Essa história é uma história logicamente mitológica, mas que nos traz algumas pontes para nós refletirmos. Inclusive faz uma certa ligação com uma passagem do Evangelho de Jesus. Vocês devem se recordar que lá em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, tem um texto muito interessante que
diz assim, mais ou menos assim: Vinde a mim, benditos do meu Pai, que está preparado uma herança desde o início dos tempos para vós. Porque quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando fui forasteiro, me abrigaste. E aí, nesse ponto, a gente lembra bem o que passou Zeus no momento em que estava na terra. Ele era um forasteiro junto com seu filho e recebeu o abrigo daquele casal de velhinhos. E continua o Evangelho. Quando estive nu, tu me vestiste. Quando eu adoeci, tu me visitaste. Assim, quando eu estava preso, tu também estiveste comigo. Venha para a minha direita. E aí, alguém que está do lado esquerdo pergunta, mas Senhor, quando é que tu tiveste fome, tiveste sede, foste um forasteiro, estiveste nu, adoeceste, ou foste preso e nós não nos acolhemos, vos acolhemos, vos ajudamos, vos visitamos? Quando isso aconteceu? E o texto evangélico diz, toda vez que você deixou de fazer isso com algum dos meus irmãos, você deixou de fazer comigo. Observem que o texto é mais ou menos parecido à mitologia grega, com o aprendizado da hospitalidade, como o que diz o Evangelho de Mateus. Deus, no seu poder, na sua justiça, separa os homens, aqueles a quem foi ajudado, a quem ajudou, e daqueles que sequer bateram a porta dos viajantes, não visitaram os doentes, não cobriram com a roupa alguém que estava nu. Então as histórias se misturam e a moral, logicamente, apesar de ser heterônoma, nos traz também um ensinamento. O ensinamento de que nós, independente de quem seja a pessoa, independente de sua classe social, independente das suas condições físicas, nós precisamos, enquanto pessoa, enquanto ser humano, reconhecer o valor que cada um tem. Porque, assim como na mitologia e no Evangelho, a gente pode receber em nossa porta um Deus ou Jesus. E aí perderemos a oportunidade de ajudar, quando na verdade nós estamos nos ajudando. Na próxima semana, nós iremos trazer uma outra história, e aí hoje eu não vou contar para vocês que história é. Espero que vocês se inscrevam no canal, ativem aí o sininho, porque durante a semana nós também estaremos gravando outro vídeo, tratando de alguns temas específicos à luz da doutrina espírita, e também traremos algum texto poético. Mas no próximo domingo estaremos aqui juntos para mais um vídeo da série O que nós aprendemos com os mitos gregos.